Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Malaquias. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Quem puder ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Aleluia. Capítulo 3. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 3. E o versículo, somente um versículo, verso 18. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Malaquias 3, verso 18. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos recapitular, irmão? Palavra extraordinária, aleluia. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que ou não serve. Amém? Pode aceitar, meus irmãos, e bater palmas. Glória a Deus com as palmas, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que palavra extraordinária, que todos os crentes na terra deveriam, meus irmãos, ler ela e colocar no seu coração, que nós, meus irmãos, que pensamos em um dia e esperamos um dia ir morar nos céus, temos que ser diferente do mundo. Porque, meus irmãos, o que nós estamos vendo nesses últimos dias, o povo está vivendo como vivia Sodoma e Gomorra, uma vida, meus irmãos, de miséria, uma vida depravada, uma vida, meus irmãos, que quanto mais eles pecam, mais eles querem pecar e se afastar de Deus, mas eles não sentem que estão afastando, porque muitos deles, meus irmãos, estão no pecado, estão na vaidade, mas estão no altar de Deus, estão pregando, estão orando pelo povo, estão, meus irmãos, cantando no coral, estão tendo oportunidade na casa de Deus, e o nosso Deus, meus irmãos, Ele é muito paciente, aleluia. Oricanda labasturianda lamanaia. O nosso Deus é paciente, irmão. Ele é muito paciente para suportar, meus irmãos, aquilo que Ele criou, pecar contra Ele todos os santos dias. E eles não esforçam, meus irmãos, para pararem. Eles não esforçam para, meus irmãos, deixar os seus erros. E Deus, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, que o nosso Deus não dorme. O nosso Deus, Ele não cochila. É 24 horas monitorando você, eu, nós, todo ser humano do mundo.
monitorado por Deus. Ah, pastor, mas eu fui lá naquele cantinho, naquele escurinho, escondido. Deus viu. Os olhos do Senhor, meus irmãos, estão como chama de fogo, principalmente naqueles que dizem ser crentes e fazem, meus irmãos, como se é uma ilusão. Eu recordo de uma mensagem que eu preguei, meus irmãos, e eu falei que as coisas do mundo é como, meus irmãos, o deserto. Uma pessoa que está no deserto, mesmo que ele não tenha sede, mas ele vai sentir, porque, meus irmãos, é calor demais. E aí, de repente, ele começa a ter visão e começa a enxergar, meus irmãos, uma represa de água lá na frente. E ele sai correndo, desesperado para chegar naquela represa de água, porque ele está com sede. Ele quer beber água. A única coisa que ele pensa ali, meus irmãos, é em água. Mas quando, meus irmãos, ele chega lá na onde ele viu aquela represa, é só areia. Não tem represa, irmão. Foi uma miragem que ele viu. Lá não tem nada que serve para ele. Assim, meus irmãos, é as coisas do mundo para o cristão, o homem e a mulher que se converteu a Jesus Cristo, o homem e a mulher que se entregou a Deus de corpo, alma e espírito, ele não pode ter desejo das coisas do mundo. Não pode, meus irmãos, não pode, não pode. As coisas do mundo, meus irmãos, vai se derreter. Às vezes eu fico, meus irmãos, imaginando e vendo, meus irmãos, esses grandes homens, conhecedores da verdade, que estão ali, meus irmãos, 3 cultos no dia, lutando, meus irmãos, inventando alguma coisa e pedindo para o povo 3, 4, 5, 6 ofertas num culto. E o povo, meus irmãos, parece que estão como cegos, não estão enxergando, meus irmãos, que aquilo é mentira. Deus não oferece, meus irmãos, chave de carro, de casa para você, não. Deus não quer que você adquira, meus irmãos, essas coisas, não. Deus quer que você busque primeiro a salvação da sua alma. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas não serão acrescentadas. Mas o pastor está dizendo que não pode ter uma casa fora? Pode, mas com o suor do teu rosto, com o suor do meu rosto. Podemos ser ricos? Pode, meus irmãos. Jó foi o homem mais rico do Oriente, mas o coração dele não estava preso no dinheiro. O coração dele não estava voltado para as coisas da terra. Tanto é que ele foi provado. Satanás, meus irmãos, se apresentou diante do povo de Deus e falou com Deus: olha, ele é assim porque ele é rico. E Deus disse: olha, vai, toca no que ele tem. Toque no que ele tem, e tu verás que ele é um servo meu fiel, aleluia. É um homem que desvia-se do mal. Oricanda lamastulianta. É, meus irmãos, homem que tinha o coração voltado para Deus. E diz a Bíblia, meus irmãos, que ali chegou o dia que Jó perdeu tudo que tinha. Jó era um homem muito rico. Quando a Bíblia fala rico, era rico mesmo. Não era mais ou menos, não, era rico mesmo. E diz a Bíblia que ele perdeu tudo. Até os seus 10 filhos foram mortos. Ali, meus irmãos, diz a palavra de Deus que Jó sentava e pegava um pedaço de capa de teia para rapar as suas feridas. Porque, meus irmãos, Satanás colocou enfermidade nele. Além de tirar
tirar tudo que ele tinha, colocou enfermidade nele também. Deus permitiu tudo isso, porque sabia que Jó era um homem fiel a Deus. Até que a mulher dele chega, meus irmãos, e diz para ele: Jó, amaldiçoa Deus e morra, olha a tua situação, tu era o homem mais rico do Oriente. Ele olha para ela e diz: olha, tu fala com a... Deus não me mandaria o mal, somente o bem. Louvado e engrandecido é o Deus que criou os céus e a terra. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Jó recebeu. Pode ser rico, sim, meus irmãos, pode, mas com o suor do teu rosto. Não podemos, meus irmãos, enriquecer com o dinheiro do povo. Não podemos, meus irmãos, ficar vivendo uma vida de regalias neste mundo, com o dinheiro da igreja, com o dinheiro do povo. Não pode. É o contrário, meus irmãos, a vontade de Deus. Se você quer adquirir alguma coisa, você tem que dar a sua vida, trabalhar, buscar, através do seu suor. Oh, glória a Deus, aleluia. Então nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina que temos que ser diferente deste mundo. Temos que ser diferente. Muitos acham, meus irmãos, que Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu estou aqui vivendo este pecado, mas Deus não vai me abandonar. Se eu morrer assim, eu vou ser salvo. Não coloca isso na tua cabeça. Aleluia. Ouvintes, internauta, não coloque isso na tua mente, porque diz a Bíblia que a palavra de Deus é pura, fiel e verdadeira, e Ele não volta atrás, meus irmãos. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nos céus não entra pecado, nos céus não entra vaidade. E o que nós estamos vendo, meus irmãos, nos altares, mulheres que sobem, mulheres de pastores, esposas de pastores, cantoras que sobem no altar, cabelo cortado, tudo rebocado, brinco nas orelhas, e o povo pula, o povo salta, mas não é o Espírito de Deus. Não tem, irmãos, não tem. O Espírito de Deus é santo. A Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus, aleluia. E a palavra de Deus nesta noite é esta: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você sabe. Você chega na casa daquela irmã, ela está lá com a brusinha puxada aqui em cima, irmão. Está errado, meus irmãos. Não pode. Chega lá, meus irmãos, está com a roupa transparente. Pastor, mas está calor. Então aproveita. Aproveita, porque o inferno não vai ter um ventilador para você refrescar. Irmãos, não se engane. Busque a Deus em espírito e em verdade. Viva a doutrina verdadeira de Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra que os apóstolos, meus irmãos, reuniam numa só fé, num só amor, numa só esperança viva de alcançar a salvação. Não podemos esquecer da nossa salvação nem um minuto, nem um segundo da nossa vida. Temos que estar com o coração voltado para Deus a todo momento, porque daqui a pouquinho Jesus aparece nas nuvens para, meus irmãos, arrebatar a pura, santa e verdadeira. E só vai subir, meus irmãos, no arrebatamento
aqueles, meus irmãos, que tiverem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém jamais verá a Deus. Por isso, meus irmãos, o nosso pé, para que nós não venhamos perder o Espírito Santo que nós alcançamos em nossa vida. Porque, meus irmãos, ele é o selo da promessa. É o selo da promessa. Quando, meus irmãos, o Senhor Jesus aparecer nas nuvens com tantos anjos para arrebatar a igreja do Senhor, ele tem que ver o Espírito Santo na minha irmã. Ele tem que ver o Espírito Santo no meu irmão. Ele tem que ver o Espírito Santo em nós, meus irmãos. Sem o Espírito Santo jamais veremos a Deus. Jamais veremos. Eu lembro de uma história, meus irmãos, do rico e do Lázaro. Dois homens diferentes um do outro. Lázaro, meus irmãos, era um pobrezinho. Lázaro, meus irmãos, era um mendigo. E ele ficava ali, meus irmãos, na porta daquele rico e comia as migalhas que caíam na sua mesa. Assim diz a palavra do Senhor. E diz a Bíblia, meus irmãos, que muito tempo se passou. Até, meus irmãos, que chegou o dia de Lázaro morrer. Porque chegou o dia, meus irmãos, ninguém escapa. Todo ser humano está sujeito a passar pela morte. Então ninguém escapa da morte. A morte vem para todos. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Lázaro morreu. E quando ele morre, é simples de tudo. Quando um servo de Deus morre, o anjo desce, meus irmãos, e recolhe ele. Quando a serva de Deus morre, o anjo desce e recolhe ele. Aleluia. Porque ele é um servo de Deus. Ele é guardado por Deus, meus irmãos, nessa terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Por onde nós pisar os nossos pés, aonde nós vamos dele. E diz a Bíblia, meus irmãos, que o anjo vem e leva ali, meus irmãos, Lázaro para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O seio de Abraão, meus irmãos, é um paraíso, onde não tem dor, não tem fome, onde não tem, meus irmãos, nada que venha contaminar, que venha, meus irmãos, contrariar as coisas de Deus. E ali, meus irmãos, ele estava passeando no seio de Abraão. E diz a Bíblia que chegou o dia também daquele rico. O rico também, meus irmãos, morreu. E ali, meus irmãos, foi sepultado. E diz a palavra de Deus que ele foi para o Hades. Hades é lugar de tormento. É lugar, meus irmãos, de sofrimento, de desespero. No Hades não tem descanso. Aqueles que forem, meus irmãos, para o abismo, para o inferno, ele nunca mais terá descanso. Hoje, meus irmãos, nós saímos daqui, chegamos em nossa casa, deitamos a cabeça no travesseiro e dormimos descansando a noite toda. Descansa, aleluia. Você chega do trabalho cansado, cansativo, você chega, senta, deita no seu sofá ou na sua cama e descansa. Aleluia. Mas lá, meus irmãos, não haverá descanso. E lá, meus irmãos, para quem não sabe, o dinheiro, meus irmãos, não tem poder, nem nos céus, nem no inferno. Porque diz a palavra de Deus que este rico, milionário, lá no Hades, sofrendo, ele olhou para os céus, meus irmãos, e viu Lázaro caminhando do lado de Abraão. E ele clamou, ele pediu. Ele clamou a Abraão: Pai, Abraão, mande Lázaro molhar
ponta do dedo na água e pingar uma gota de água na minha língua para refrescar a dor que eu estou sentindo aqui embaixo. Mas, meus irmãos, o dinheiro dele só valia aqui. Só valia aqui na terra. Lá, meus irmãos, não tem valor. Não adianta, meus irmãos, ficar bilionário, trilionário aqui na terra e depois naquele dia ir para o abismo, para o inferno. Não adianta. Pode ficar rico, pode. Mas o coração tem que estar voltado para Deus. Tem que estar em Cristo Jesus, na doutrina, na palavra, no Evangelho, no deitar, no levantar. Tem que ser diferente do povo do mundo, meus irmãos. Tem que ser diferente. E nós vemos, meus irmãos, que Abraão disse para ele: olha, mas nem que você quiser vir para cá, mas se quiser sair daqui para ir aí, não pode. Você já recebeu os teus bens lá na terra. Aleluia. Lázaro só recebeu o mal. Lázaro não teve os prazeres que você teve na terra. Por isso hoje ele está passeando no meu seio. Aleluia. É assim, meus irmãos. Irmãos, a misericórdia de Deus pela sua vida, pela minha, pela nossa, é enquanto nós estamos aqui. Enquanto nós estamos respirando este ar, enquanto nós estamos enxergando, meus irmãos, estamos com fôlego de vida, nós temos a misericórdia do Senhor. E a misericórdia dele é grande, porque ele colocou Jesus como nosso advogado, irmão. Se Jesus não tivesse vindo, sido morto na cruz, que Deus, meus irmãos, olhando para a terra, ele começa a procurar um profeta para ser morto numa cruz, para pagar o preço do perdão dos nossos pecados. E ele procurando, olhando nos quatro cantos da terra, ele não achou ninguém. E diz a Bíblia que houve um silêncio nos céus. Os anjos preocupados, o que seria que Deus estava querendo fazer. Mas ele queria achar o bem de salvar a minha irmã. Ele queria achar o bem de nos salvar, meus irmãos. E ele começa, meus irmãos, ali procurar e não acha ninguém. Mas tinha que haver um meio. E de repente Jesus, o seu filho amado, se levanta e diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a maior misericórdia que houve nos céus e na terra foi essa em nossa vida. O maior milagre que Jesus operou, meus irmãos, não foi a cura do paralítico, não foi, meus irmãos, o cego de Jericó, não foi o homem das mãos mirradas, não foi a mulher do fluxo de sangue, não foi, meus irmãos, ressuscitar Lázaro, mas sim, meus irmãos, foi quando ele foi morto na cruz do Calvário, o maior milagre. Maior milagre, irmão. Ele deu a vida por você. Ele derramou, meus irmãos, a última gota de sangue. Desde a madrugada da sexta-feira, meus irmãos, até às 6 da tarde. Ele sofreu por tua causa, por minha causa, por nossa causa. O preço foi alto demais, irmãos. As igrejas, meus irmãos, mundanas, eles estão pulando, saltando, jogando até bola na frente do altar, achando, meus irmãos, que Deus vai perdoá-lo, vai levá-lo para os céus, só porque fala em Deus. Satanás, meus irmãos, os céus. E hoje, todos sabem,
Está entendendo, irmão? E nós vemos, meus irmãos, que a misericórdia de Deus é grande em nossa vida. Ir na tua vida. Eu sei, meus irmãos, que a natureza do homem e da mulher é terrível. Ela quer aproveitar o máximo aqui nesta terra. Mas sabemos, meus irmãos, que pode haver somente mais uma hora de vida. Quem que nós sabemos que nós vamos passar uma noite de sono tranquila hoje? Quem sabe de nós se chegamos em casa hoje? Eu não sei. As minhas irmãs não sabem. Nós não sabemos se vivemos mais uma hora nesta terra, meus irmãos. Então é tempo de você abandonar o seu pecado, a sua vaidade, abandonar o seu orgulho e correr para os braços de Jesus. A misericórdia dele é grande, irmão. A misericórdia do Senhor é muito grande. Ele não precisava ter saído do seu paraíso para sofrer aqui na terra, porque diz a Bíblia, meus irmãos, que ele não usou poder. Ele não usou poder, meus irmãos, para não sentir dores. Não. Ele viveu como homem, as mesmas paixões, os mesmos sentimentos. Ele sentiu aqui na terra. Aleluia, Jesus. Então nós vemos, meus irmãos, que se nós não viver em espírito e em verdade, em adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós não vamos, meus irmãos, alcançar a misericórdia do Senhor. Amém? Palavra de Deus revelada nesta noite. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Uma pessoa, meus irmãos, que diz ser crente, não estou dizendo católico, povo que não são crentes, não, estou falando quem é crente, que está, meus irmãos, diante de uma televisão. Ele é justo ou é injusto? É a palavra de Deus. Uma pessoa, meus irmãos, que diz ser crente, que pega o seu aparelho e fica no joguinho dia e noite, ele é justo ou é injusto? Uma pessoa que diz ser crente, meus irmãos, mas compra lá uma bola e vai jogar no fundo do quintal com seus filhos, ele é justo ou injusto? Uma pessoa, meus irmãos, que diz ser crente, mas ainda pinta as unhas, pinta cabelo, é justo ou injusto? Injusto subirá para os céus? Então temos que abandonar estes pecados, temos que abandonar as vaidades. O desejo da carne, meus irmãos, é coisas da terra. Coisas da terra, meus irmãos. Temos que buscar as coisas dos céus. Temos que viver diante de Deus para um dia ser levado para os céus. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar em oração. Orai, vigiai, para que não caias em tentações, porque não seja do Senhor. Aquele que estiver desapercebido, com a mente nas coisas do mundo, vão ficar no desespero. Então, se você quer ir para os céus, seja diferente do mundo, não do mal, e se entrega a Deus de corpo e alma e espírito. Amém? Oh, glórias a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dá graça, te dá força,
para que você possa viver em espírito e em verdade diante do Senhor. Deus abençoe, irmãos internautas.